Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Que a paz seja convosco, a todos os nossos irmãos na fé, nossos amigos, a todos que têm atendido aí o nosso convite para orar pelo Brasil. Já chequei ali a transmissão, aparentemente está tudo certo aí com áudio, vídeo, e eu agradeço a você por estar aqui acompanhando a oração do meio-dia pelo Brasil, né? Nós estamos todos aqui orando para que Deus abençoe a nossa nação. Irmão, se você não percebeu ainda, não é? O Brasil está em guerra, irmãos, né? Nós estamos vivendo um momento muito conturbado. Nós estamos vivendo uma guerra comercial seríssima, não é? Estamos enfrentando tarifas aí de outros países. Não só as tarifas norte-americanas, né? Os irmãos podem procurar nas notícias aí. Nós estamos sofrendo tarifa até da Venezuela, né? Parece que a visão exterior aí de fora do Brasil é um Brasil enfraquecido, né? É isso que a gente tem visto e entregue aí a interesses que não são os melhores nem são os mais legítimos aí da nossa nação. Então veja, irmãos, estamos passando por uma guerra comercial, estamos passando por uma guerra institucional, né? Estamos numa turbulência institucional muito grande, os irmãos estão vendo problemas aí entre o executivo, o judiciário, o legislativo. Então os irmãos estão vendo aí o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, gerando muitas controvérsias. Nós temos aí denúncias, né, daquele assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, colocando ali, né, em xeque muitas das atitudes, da maneira de agir, né, o chamado modus operandi lá do gabinete do ministro, colhendo provas, perseguindo pessoas. Então, irmãos, nós temos muitas questões aí em aberto, né, na nossa sociedade, o Congresso todo envolvido com a questão da anistia. Então, eu quero que os irmãos entendam assim, né, por que que nós estamos aqui falando para orar pelo Brasil? Porque, irmãos, essa situação é totalmente atípica, é uma situação fora do padrão e é uma situação que, para os cristãos, demanda oração, não é? Então, se você pensar, olha, para os políticos, eles estão agindo lá, tentando aprovar projetos de lei, estão lá trabalhando no Congresso, é o caminho da política, né? Então, os políticos estão falando em anistia. Então, na política tem esse caminho. No caminho do judiciário, tem esses julgamentos acontecendo, inclusive o meu pedido de habeas corpus, que eu já comentei com os irmãos, que pode anular todos esses inquéritos que estão em andamento no Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal não deve investigar. O Supremo Tribunal Federal, ainda que ele possa, ele não deve investigar. Não convém ao Supremo Tribunal Federal a atividade investigatória, né? Então, o juiz deve manter uma postura imparcial e a Suprema Corte é uma fábrica de certezas. A gente tem que ir para a Suprema Corte e resolver a dúvida. Agora, se a Suprema Corte está produzindo dúvidas, então isso, né, é incompatível com a função que ela tem. E o mais grave, na minha visão, é que a Suprema Corte tem negado os pedidos de habeas corpus. E o habeas corpus é um direito fundamental, um direito assegurado por tratado internacional. A Suprema Corte está negando o direito ao habeas corpus. Não é que está negando o pedido, né? Recebeu o pedido, analisou e falou: não, isso aqui não cabe, não é o caso de habeas corpus. Então, ele recebeu o pedido, processou, julgou e indeferiu. Isso é uma coisa. Não, não é isso que está acontecendo. A gente entra com o pedido de habeas corpus e é negado a análise do habeas corpus. Então, ele é bloqueado na porta, né? Barrado na porta, né? Como a gente dizia antigamente, foi barrado na entrada, irmãos. Então, a gente entra com o pedido de habeas corpus e é negado o direito ao habeas corpus. E isso, irmãos, é totalmente ilegal, é contra os tratados internacionais que o Brasil é signatário, é inconstitucional, está na Constituição que conceder-se habeas corpus sempre que for entendido que a prisão é ilegal. Artigo 5º, inciso 68, nós já falamos aqui.
Então, vejam, irmãos, é uma situação preocupante juridicamente. Então, eu entrei com pedido de habeas corpus, recorri do indeferimento. Então, estamos fazendo essa luta jurídica. Os políticos estão fazendo a luta política. Mas qual é o trabalho do cristão, irmãos? O trabalho do cristão, a luta do cristão é nos lugares celestiais. A luta do cristão, irmãos, é na fé, na oração. A luta do cristão, irmão, não é contra a carne e o sangue, como diz a Bíblia. Nós lutamos, irmãos, nos lugares celestiais, em oração, nos colocamos diante de Deus orando. Então, esta é a campanha. Ore ao meio-dia pelo Brasil. É isso, irmão. Nós estamos orando ao meio-dia em favor do Brasil, porque essas questões são preocupantes, né? Nosso vizinho está cercado de navios de guerra, irmãos. Aqui a Venezuela está cercada de navios de guerra. Tem 6 porta-aviões ali do lado da Venezuela. Outro dia eu comentei aqui com os irmãos, as pessoas não têm ideia do que é um porta-aviões. Irmãos, o porta-aviões está carregado de mísseis, de armamento e de aviões de guerra, aviões de caças de guerra, aviões rápidos, aviões que entram no espaço aéreo, soltam um monte de bomba e volta. E eles estão lá, na costa da Venezuela, irmão, prontos para atacar. Então, irmãos, e a Venezuela é nosso vizinho. Então, o nosso governo atual é apoiador do governo da Venezuela. Então, assim, irmãos, nós estamos num risco iminente de um conflito armado. É preocupante, irmãos. Agora nós não vamos dormir de noite? Não, irmãos. Isso nos leva, o cristão tem preocupações, ele entrega nas mãos de Deus. É isso que está escrito no Novo Testamento, né? Nós temos ali na carta do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Tiago, ele diz, né, que se todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos inquieta, nós levamos até o Senhor em oração. Então, irmãos, temos uma preocupação, vemos aí um cenário ruim, um cenário, irmão, que pode trazer algum problema para o Brasil, né? Então nós vamos orar. Né? Não estamos convocando nenhum tipo de manifestação, não estou chamando os irmãos para ir para a rua, para pôr cartazes, nem para se rebelar contra o governo, nem para pedir intervenção militar, nem intervenção estrangeira. Irmãos, nem guerra civil, rebelião, revolta, não, irmãos, não estamos pedindo nada disso. Eu estou solicitando aos irmãos, como um líder cristão, na condição de pastor da Igreja de Deus, eu estou convidando os irmãos para orar. Estou orientando aos irmãos, vamos orar ao meio-dia e vamos pedir a bênção de Deus sobre o Brasil. Eu quero agradecer os irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, os irmãos que estão nos assistindo pelo X, né, a rede social X, que eu acrescentei aqui, nós não transmitimos por lá. Os que estão pelo Facebook, estou vendo aqui a irmã Deníria aqui pelo Facebook, e todos os que estão aqui pelo YouTube. Deixa eu mencionar a Odete aqui de Rio Preto, né, orando pelo Brasil. Obrigado, Odete, pela companhia. A irmã Maria de Fátima, de Cândido Mota, paz seja com todos os irmãos. O Senhor abençoe nosso Brasil e o pastor Samuel por esse projeto de orar pelo nosso Brasil. Amém, irmã Maria de Fátima? Muito obrigado pela companhia. A irmã Yara, lá de Salvador, na Bahia, né? Então, são 2 estados, São Paulo e Bahia. Paz aos amados irmãos. Amém, irmã Yara? Obrigado pela companhia. A irmã Laide, lá de Juara, no Mato Grosso. São 3 estados, né? Mato Grosso, São Paulo e Bahia. Paz seja convosco, Deus abençoe. Amém, irmã Laide? Obrigado. Irmão Silene, lá do Pará, Barcarena, no Pará, paz seja convosco, 4 estados. A irmã Maria Batista também, lá do Pará, não é Barcarena, né? São Sebastião de Odivelas, se não me engano, é isso mesmo, né, irmã Maria Batista? Então, está lá também no Pará, 4 estados. A irmã Silmere, no Paraná, também falando conosco hoje, então são 5 estados, né? É isso? Incluindo agora o Paraná. A irmã Maria Batista, que Deus abençoe a nossa nação, amém. O pastor Eugênio também no Paraná, presente, Pai seja convosco, está presente na aula de Direito Constitucional. A irmã Marli, que também é do Paraná, Cerro Azul. A Ana Maria, que é aqui de São Paulo, São José do Rio Preto, Pai seja convosco, irmãos, Deus abençoe o Brasil. E a irmã Adriana, lá de Assis, aqui também no interior de São Paulo. Então, somos 5 estados, Pai seja convosco, irmãos. São 5 estados, neste dia,
4 de setembro de 2025, estamos aqui em 5 estados orando pelo Brasil, 5 estados representados na oração aqui, né? Eu acredito que deva ter mais estados, mas eu só consigo dizer aqueles que mandam um recadinho aqui para a gente, né? Se você está em outro estado, acompanhando e participando aqui da oração do meio-dia, manda um recado aqui no Facebook, no YouTube, no X, e a gente vai anunciar aqui o seu estado representado também na nossa campanha de oração. Muito bem, estou oferecendo a você um livro que ensina a orar. Se ensina-nos a orar. É um livro do programa Rumo ao Trono, é gratuito. Você entra na descrição do vídeo, clica no link e baixa para ler no celular ou no computador, tá? Cria aí um hábito de oração sólido na sua vida a partir dessa leitura. E também a lista de Trump é um e-book, um livro que fala sobre as autoridades que foram sancionadas, que receberam punições dos Estados Unidos. Elas estão aqui para que você veja quem são, conheça e possa também orar por elas. A Bíblia diz: orem pelos reis e por todos que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. É isso que nós estamos fazendo, orando pelo Brasil. A irmã Maria Batista dizendo São Caetano, pastor. Ei, ai, ai, não vai, hein, irmã Maria Batista, tá joia. São Caetano de Odivelas, no estado do Pará, tá? Então tá joia, agora vai, né? Então, muito obrigado, irmã, pela participação. A irmã Deníria Silva também dizendo, Pai seja convosco. Ela está aqui pelo Facebook, né? Muito bom, irmã Deníria. Depois, me diga qual que é a sua cidade, irmã Deníria. Eu também gostaria de anunciar aqui. Acho que a irmã já me falou, mas eu não estou lembrado. Muito bem, então nós vamos agora para a aula de Direito Constitucional, né? O pastor Eugênio sempre brinca, estou presente aqui na aula, né? Então vamos lá, irmãos. Nós já falamos aqui que o poder emana do povo, que pode exercer, que deve exercer esse poder, né? Sempre exerce esse poder através dos seus representantes eleitos. Mas também pode exercê-lo diretamente nos termos desta Constituição. E como que a gente exerce o poder diretamente? Então, tem várias situações, né, que a gente pode aqui descrever para os irmãos, como, por exemplo, no caso do... Oh, meu Deus, quando a gente faz uma consulta pública. Puxa vida, agora deu um branco aqui. Deixa eu falar da irmã Deníria, que ela é de Barra Velha, Santa Catarina. Então, somos 6 estados, irmãos. Obrigado, irmã Deníria. Ela está em Santa Catarina, mais um estado aqui, 6 estados representados hoje. Quando nós temos, irmão, um referendo, oxe, agora o branco passou. Quando nós temos um referendo, irmãos, ou esse referendo é quando o poder público toma uma decisão e a gente decide depois, tá? Depois o povo é consultado e diretamente vota num referendo para ver se aquilo ali vai ser realmente implantado, validado ou não. E tem outra participação direta, que é o plebiscito, que é quando consulta antes de tomar a decisão. Então, nós já tivemos plebiscito em relação aí ao sistema de governo, já tivemos referendo com respeito ao armamento, então, ao desarmamento. Então, são formas de participação direta. Todo mundo votou naquela decisão. Mas existem outras, tá? Então, tem o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, ação popular, ação civil pública e mandado de injunção, que são outras ferramentas, outros remédios constitucionais que permitem que o povo exerça o seu poder diretamente, tá? E o habeas corpus protege o direito de ir e vir, a nossa liberdade de locomoção, para você ir de um lugar para o outro, para você não ficar confinado numa instituição, numa cela, num hospital. Você tem o direito de ir e vir, e esse direito é assegurado por uma ação própria chamada habeas corpus, tá? Ela está na Constituição e está no Tratado de Direitos Humanos, chamado Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Então, veja, irmãos, esse direito é assegurado por um Tratado de Direitos Humanos, é assegurado pela Constituição, e toda prisão deve ser revista por meio de um habeas corpus. Ela pode ser revista, ela está sujeita a uma revisão por meio da ação de habeas corpus. É isso que nós temos comentado aqui com você durante essa semana. O pedido de habeas corpus, hoje eu vou aprofundar alguns detalhes, eu já falei bastante sobre o habeas corpus,
a maneira que ele, as modalidades, né, repressivo e preventivo, nós já comentamos aqui várias particularidades do habeas corpus, quem são as partes do habeas corpus, né? Então você tem ali o impetrante, você tem a pessoa que é o paciente, que é a pessoa que está presa, o impetrante é quem entra com o pedido, a autoridade coatora é quem determinou a prisão. Então, vários detalhes sobre o habeas corpus eu ofereci nos programas anteriores. É só você voltar aqui nos programas de segunda, terça e quarta, você verá muitos detalhes do habeas corpus que eu já passei. Hoje eu vou prosseguir, estou dando mais detalhes. Então, e nós vamos finalizar hoje essa questão dos detalhes, né? Amanhã nós vamos para uma nova fase falando do habeas corpus. Então, veja, o pedido do habeas corpus não exige formalidade. Esse é o primeiro ponto de hoje. Não exige formalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa colocar numa folha de papel especial, você não precisa ter uma redação especial. Eu tenho que usar palavreado jurídico aqui, senão o juiz não vai receber. Eu tenho que mencionar os artigos de lei, senão o juiz não vai receber. Eu tenho que... Não tem, irmãos. Então, o habeas corpus, ele não exige nenhuma formalidade. O que você tem que fazer é informar o juízo quem é que está preso e qual é a ilegalidade que existe naquela prisão. Então, você vai dizer, olha, o fulano de tal está preso e essa prisão não tem fundamento. E manda para o juiz. Pronto. É só isso. Não tem nenhuma formalidade. Eu tenho que colocar num papel timbrado, tem que reconhecer firma da minha assinatura. Não, não tem que fazer nada disso. O pedido de habeas corpus, ele é totalmente informal. É lógico que se um advogado entrar com pedido de habeas corpus, e eu vou mostrar o meu pedido de habeas corpus amanhã para vocês, é lógico que ali tem linguagem jurídica, tem a técnica de redação, que geralmente é um advogado que domina, não é? A redação jurídica. Então, você verá ali que os pontos são enumerados, que todos os artigos de lei estão lá mencionados. Olha, em função disso, desse artigo de lei, citando jurisprudência. Olha, esse doutrinador pensa assim, outro pensa assado. Já foi decidido no tribunal desse jeito, daquele outro jeito. Então, o advogado, ele vai fazer o pedido juridicamente redigido, não é? Então, ele vai colocar lá o que é praxe, o que é comum, o que é usual no meio jurídico. Tá. Mas o habeas corpus precisa disso? Não, o habeas corpus não precisa disso. Para quem vai entrar com uma ação comum de indenização, precisa de tudo isso, senão o juiz vai dizer, olha, essa petição é inepta, ela não chegou numa conclusão plausível, ela não fez um pedido adequado, ela não está baseada no texto de lei, ela não seguiu as regras processuais, ela está fora do prazo. Então, irmãos, existem muitos entraves processuais para o pedido. Às vezes você tem razão no que você está pedindo, mas a forma de pedir está errada e você perde o processo. Você perde a ação. Você não consegue o que você estava buscando por um detalhe formal, por uma formalidade. Não é o caso do habeas corpus. O habeas corpus, se você informar quem está preso, qual é a ilegalidade, o juiz vai analisar, vai ver, vai pedir informações, ele vai analisar essas questões com critério e vai dar uma resposta para o seu habeas corpus. Não é porque tem uma ausência de formalidade que ele vai indeferir o seu pedido, tá? Então, é assim que funciona o habeas corpus. Chegou mais aqui a irmã Marinalva, que é de Sergipe, e nós estamos hoje, então, em 7 estados orando pelo Brasil. A irmã está dizendo aqui, Deus nos proteja. Amém, irmã Marinalva, que assim seja, né? Então, irmãos, na faculdade de Direito é comum, tem uma história, né, que corre. Alguns dizem que foi um professor que disse isso algum dia, tal, mas essa história sempre tem nas faculdades de Direito dizendo o seguinte: o habeas corpus, se for escrito com sangue num guardanapo de papel, ele será aceito e o juiz vai analisar, tá? Então, se a pessoa não tinha uma caneta, não tinha nada ali, ela escreveu com sangue num guardanapo de papel ali, habeas corpus, estou preso injustamente, e mandar isso para o juiz, ele vai analisar o pedido de habeas corpus, irmão. É isso que a gente ensina nas faculdades de Direito. Então, irmãos, eu quero hoje que você entenda, irmãos, a minha revolta. Eu quero que você entenda hoje a minha decepção. Eu quero que você entenda hoje a minha frustração
quando em março desse ano eu entrei com o pedido de habeas corpus e ele foi sequer analisado. Então, veja, irmão, eu estou ensinando lá na faculdade de Direito. Olha, o habeas corpus é assegurado por um tratado internacional, o habeas corpus é um direito humano, está acima da lei do país. Não é? Então, o que é um direito humano? O direito à vida está acima da lei do país. Não pode um país colocar lá, a pessoa aqui eu posso matar à vontade quem eu quiser. Não, toda pessoa, todo ser humano, ele tem o direito à vida. Isso está acima da legislação do país. É isso que são os direitos humanos. Então, o Brasil assinou um tratado de direitos humanos que diz: conceder-se-á habeas corpus. Toda prisão será revista. Toda prisão está sujeita a uma revisão por outra autoridade para verificar se essa prisão foi legal ou é ilegal e a pessoa será liberada. Não pode ter uma autoridade que prende e ninguém pode rever aquela prisão. Então, veja, isso eu estou ensinando na faculdade de Direito. Eu estou dizendo, é assim, eu tenho lá uma estante inteira de livros falando, é desse jeito. E o Brasil assinou um tratado de direitos humanos dizendo que vai oferecer um recurso simples que possa rever as ordens de prisão e que pode ser manejado até pelo próprio preso. Até o preso pode entrar com esse pedido. Está escrito no Tratado de Direitos Humanos que o Brasil é signatário, que o Brasil assinou, que o Brasil se comprometeu a cumprir. Chama-se Pacto de São José de Costa Rica. O Brasil se comprometeu a oferecer um recurso simples que possa ser manejado pelo próprio preso, que seja capaz de reverter as ordens de prisão. Isso foi em 92, o Brasil assinou, mais de 20 anos atrás, mais de 30 anos atrás, o Brasil assinou esse Tratado de Direitos Humanos. E aí, irmãos, a Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 68, diz: conceder-se-á a ordem de habeas corpus se a prisão for ilegal. Então, irmãos, eu vi uma ilegalidade na prisão, entrei com habeas corpus. Tranquilo, falei, isso aqui vai ser revogado. Tranquilo, irmão, no meu conhecimento, nos 30 anos de advocacia que eu tenho, nos anos que eu tenho só agora de professor de direito, só agora na Anhanguera, 7 anos como professor de direito na Anhanguera, eu ensinei isso todos os anos em direito constitucional. O habeas corpus é um direito das pessoas de ter a sua ordem de prisão revista. E agora, irmãos, eu protocolei em março, o ministro Edson Fachin negou. Então, irmãos, eu fiquei perplexo. Eu falei, gente, não é possível que isso esteja acontecendo. E eu fui pesquisar, tinham muitos outros pedidos de habeas corpus negados, centenas de pedidos negados, vários pedidos que foram enviados. Não é que o pedido foi analisado e negado. O direito está sendo negado. O direito ao habeas corpus. O pedido é barrado na porta, ele nem entra. Então, irmãos, essa é uma violação grave de direitos humanos, não pode ser assim. E aí eu busquei a Corte Interamericana de Direitos Humanos para fazer um recurso, mas vi que lá tem que encerrar todos os recursos que são possíveis no país para depois ir para lá. Então, eu ajuizei outro habeas corpus, ele foi negado de novo e eu recorri para fazer o último recurso para que não possa ser alegado lá na Corte Internacional que ainda cabe recurso no Brasil. Então, eu protocolei um novo pedido, ele foi negado, eu recorri do pedido e ele agora está sendo julgado pelo Pleno do STF, pelos 11 ministros. Está na pauta de julgamento desta semana. Tem até amanhã, meia-noite, para eles lançarem os votos, se não houver nenhum adiamento. Esse pedido será julgado até amanhã, meia-noite. Então, veja, irmãos, eu falo disto, né? Na faculdade, e aí eu entrei com o pedido foi negado. Irmão, então eu tô louco, né? Então tem uma ministra, irmãos, ela foi ministra do STJ, excelente jurista, mas uma profissional incrível, o nome dela é Eliana Calmon, depois você pesquisa esse nome. É uma ministra, foi ministra do Superior Tribunal de Justiça, competentíssima, professora, escritora, Eliana Calmon. Essa mulher é excelente profissional do direito. Esses dias ela deu um depoimento dizendo assim: não me chamem mais de jurista. O direito que eu aprendi não existe mais.
O irmão entende o que isso significa, irmão? Irmãos, ela foi ministra do Superior Tribunal de Justiça, ela trabalhou nas instâncias inferiores até chegar em Brasília. É uma profissional excelente, aposentou, já está aposentada. Ela falou: olha, não me chame de jurista, não fala que eu sou advogada, que eu sei o direito, porque o direito que eu aprendi não existe mais. Não é possível que você entre com um pedido de habeas corpus e ele não é apreciado. Isso não existe, irmão. Isso é uma violação de direitos humanos sem tamanho. Mas está acontecendo justamente pelas mãos de quem deveria zelar pela Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Irmãos, isso é uma loucura. É uma loucura. É algo que foge de toda a racionalidade, de tudo que é o ensino jurídico nesse país, a OAB calada, as faculdades caladas. Irmãos, isso não faz sentido. Parece que eu estou vivendo num universo paralelo, parece que eu estou em Marte. Isso aqui não é o planeta Terra. Não é possível que nós estamos vendo um negócio desse. Então, irmãos, isso me corrói por dentro. Não é possível, eu não tenho como dar aula de direito. O que eu falo na faculdade? E o aluno que é meu estagiário, que está lá, eu trabalho no núcleo de prática jurídica da faculdade, oriento os alunos a entrar com os processos, aí ele diz: olha, professor, chegou alguém aqui que teve uma fraude do INSS, eu falo: vai entrar que a gente vai ganhar. Olha, professor, entrou aqui, vamos atender uma pessoa ali agora, essa pessoa, ela está precisando, teve um problema lá, venderam um carro para ela, o carro está todo bagunçado, o carro está ruim, tem que acionar a garantia, as coisas lá, ótimo, vamos entrar com a ação, nós vamos ganhar. Olha, tem uma pessoa que precisa do inventário, morreu o pai, precisa dividir entre os irmãos, vamos entrar com a ação que vai dividir certinho. Irmãos, eu estou orientando, vamos lá, vamos para a justiça que nós vamos ganhar, vai dar certo. Agora eu estou falando, ensinando habeas corpus, eu entro com habeas corpus não é recebido. Irmão, não tem lógica uma coisa dessa. Dá vontade de largar a profissão, dá vontade de parar de dar aula, dá vontade de... Não existe, isso aqui não existe. Isso é como, sei lá, o médico está ensinando todo mundo a lavar as mãos e tá lá num hospital, alguém lá, tudo sujo, fumando, chega lá, irmão, e joga terra na cirurgia, no corte aberto. O cara fala: mas o que é isso aqui? Não, é a nova técnica, é essa aqui. Nós jogamos terra aqui na hora de fazer a cirurgia. Irmão, você tem que parar de ensinar, então. Então, eu não sei mais nada de medicina. Mas você pode jogar terra dentro do corte aberto, então vamos embora. Vamos largar a mão disso aqui. Você entendeu? É uma coisa absurda, irmãos. É absurdo. Eu sinto vontade de parar de dar aula, de parar o que eu estou fazendo. Então, irmãos, é isso. O habeas corpus, irmão, ele tem que ser analisado. É um direito humano, é reconhecido acima da lei do país. Tem que ser revista as prisões, irmão, porque se eu der poder de prender para as pessoas e não tiver um mecanismo de revisão, ele prende quem ele quiser, ele prende o vizinho que não gosta dele, ele prende quem pisou no pé dele na rua, ele prende, irmão, qualquer pessoa que for olhar torto para ele prende qualquer um. Não pode ser assim, irmão. Não se pode dar um direito, um poder ilimitado para alguém. Ele não pode prender e não está sujeito à revisão. Toda prisão está sujeita à revisão. Se for ilegal, vai soltar e acabou. Isso é direito constitucional, irmãos. Mas, hoje, no Brasil, você entra com um pedido de habeas corpus, ele é negado. É negado o direito, ele não é nem analisado, não vê as razões, não vê se teve legalidade. É o seguinte: habeas corpus contra o ministro Supremo, negado. Pá, bate um carimbo em cima lá, negado. Pá. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Nós estamos vivendo uma ditadura. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não entendeu ainda. Nós vivemos um período de ditadura militar, né? Muitos não querem classificar como ditadura, tal, mas foi ditadura. Muitos querem dizer, suavizar, né? Foi o período militar, foi isso, foi bom para o Brasil, mas foi uma ditadura. E a prova de que foi uma ditadura é o AI-5, o Ato Institucional número 5. E por que o Ato Institucional número 5 é a prova de que nós tivemos um período de ditadura no Brasil? Porque o Ato Institucional número 5 suspendeu o direito ao habeas corpus. O Ato Institucional número 5 suspendeu o direito ao habeas corpus. Poucas vezes na nossa história houve suspensão do direito ao habeas corpus. Houve lá atrás
no tempo da República, pontualmente, houve no tempo de Vargas, da ditadura Vargas, na era Vargas ali, ele suspendeu o direito ao habeas corpus em alguns momentos, e nós temos essa suspensão vergonhosa do habeas corpus na década de 60 pelo AI-5, o ato institucional número 5. Todo mundo fala ditadura, o AI-5, ditadura, o AI-5. E você pega o pessoal da esquerda, principalmente aí, a ditadura, o AI-5. Todo mundo faz o AI-5. Você fala em AI-5, a turma treme. Oh, é o fim, é uma vergonha para o Brasil. Vocês sabem o que está acontecendo hoje? Está acontecendo o AI-5 feito pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. É um novo período de suspensão do habeas corpus. De 2019, quando abriu os inquéritos, a partir do inquérito das fake news, ali em diante, começou um período de suspensão do habeas corpus no Brasil e que será comprovado agora neste julgamento desse habeas corpus, que eu já mostrei aqui para os irmãos o número dele. Se esse habeas corpus que eu protocolei for julgado indeferido, aqui ó, habeas corpus 259743, se o pleno do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, disserem que não cabe habeas corpus num tipo de prisão no Brasil, tem um tipo de pessoa que, sendo preso aqui no Brasil, não tem acesso ao habeas corpus, nós então vamos ter legitimado, sacramentado, oficializado por meio do voto da maioria do Supremo Tribunal Federal de que o Brasil está vivendo uma ditadura, dessa vez judicial. É isso. Simples, simples, simples assim. Não tem outra alternativa. É mais um período de suspensão do habeas corpus. Então, na sustentação oral, naquilo que eu disse para os ministros, então eu me dirigi a cada um dos ministros. Então, eu me dirigi ao ministro Barroso, que é o excelentíssimo presidente do tribunal, e depois a todos os demais, né? E para um deles, eu disse o seguinte: poucas vezes na história o Brasil teve a suspensão do habeas corpus. Esse período agora é mais um. Ele vai entrar na lista. Então eu falei ao ministro Gilmar Mendes, nós tivemos poucas vezes na história do Brasil uma suspensão do direito ao habeas corpus. Este aqui vai entrar na lista. Quando alguém falar o habeas corpus foi suspenso no Brasil, lá atrás, na época do Império, lá atrás, na época da Era Vargas, lá atrás, no AI-5, na época do regime militar, e depois pelo Supremo Tribunal Federal em 2019 a 2025. Irmãos, ele vai entrar na fila das suspensões do direito ao habeas corpus logo depois do AI-5. Não é interessante? Logo depois do AI-5. Então, veja, que lista, irmão, que eles entraram, hein? Tá de parabéns, hein? Então, irmãos, é isso. Por que a gente diz teve uma ditadura militar? Porque suspendeu o direito ao habeas corpus. A pessoa que era presa por uma razão política não podia ser solta, não soltava. Estava presa e acabou. Isso é a ditadura, irmão. Isso é a ditadura. Então, veja, mesmo assim, muitos advogados entravam, né? Veja aí, entra na internet, pesquisa aí, Sobral Pinto, outros advogados que durante a ditadura entravam com pedido de habeas corpus para quê? Somente para identificar onde estava o preso. Não ia ser solto. Mas o Estado dizia, não, realmente, fulano está preso aqui, mas não cabe habeas corpus. Aí eles sabiam, poxa, está preso em tal lugar. Aí ia lá, fazia protesto, preservava a vida daquela pessoa para que ela não desaparecesse lá do nada, como muita gente sumiu durante o período militar, sumiu, né? A pessoa desaparecia. Né? Depois se soube que foi morto, que aconteceu isso, que aquilo, foi exilado, foi isso, foi aquilo, mas a pessoa sumia. Então entrava com habeas corpus, ao menos para localizar a pessoa. Porque o direito ao habeas corpus estava suspenso, irmãos. E isso mostra que era uma ditadura. Pois se nós estamos de novo com o direito ao habeas corpus suspenso, então nós estamos numa ditadura. De novo.
E o pessoal falando, Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, defendendo a democracia e suspendendo o habeas corpus, irmãos. Ah, faça-me o favor, sabe? Então, isso aqui, mano, não tem como engolir isso aqui. É a coisa mais errada do mundo, é uma violação de direitos humanos gravíssima, feita por quem deveria preservar os direitos humanos e por quem deveria defender a Constituição. É essa a minha indignação com esse assunto, irmão. É isso que não me deixa dormir de noite, irmão. Às vezes eu estou lá deitado e falo, gente, não é possível que nós estamos vivendo uma situação dessa. Então, irmãos, é isso. É por isso que esse pedido está lá, irmãos. Eu tenho vontade de parar de dar aula, eu tenho vontade de deixar a advocacia, eu tenho vontade, irmão, de largar a mão, eu vou fazer outra coisa, irmão. Porque não dá. Como disse a jurista Eliana Calmon, pesquisa aí quem é Eliana Calmon e procura o vídeo dela. Ela disse: não me chame de jurista. O direito que eu conheci, que eu aprendi, não existe mais. Foi isso que ela disse. Hoje, nós estamos aí sem saber. Como assim? O direito é uma ciência, irmão. Existe há milhares de anos, irmão. Há milhares de anos. O direito não nasceu ontem. Milhares de anos, irmãos. Milhares de anos existe o direito. E aí, mas agora tem novidades, né? Tem gente que parece que sabe mais que os outros, que está fazendo um negócio diferente aí. Não sei o que acontece, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui, né? Porque hoje acho que eu exagerei aqui na indignação, mas vamos lá. Está conosco o bispo Rui Pedro, ele é lá de Moçambique, né? Está mandando saudações cristãs. Então, hoje, além de estarmos em 7 estados, nós temos também 2 países, né? Estamos aqui, o Brasil e Moçambique. Muito obrigado, bispo Rui Pedro, pela companhia aqui conosco. Pastor Eugênio, pode ter condições para o habeas corpus? Por exemplo, usar tornozeleira eletrônica, não sair da cidade, ter que se apresentar todo dia na delegacia? Sim. Mas veja bem, ele concede a ordem de habeas corpus e diz, né, vai sair, mas vai sair com a tornozeleira. Tá. Mas a tornozeleira é uma restrição à liberdade. Não sair da cidade é uma restrição de liberdade. Ter que se apresentar todos os dias na delegacia é uma restrição da liberdade. Então, mesmo a pessoa que está de tornozeleira, cabe habeas corpus, para que ela seja livre dessa restrição à liberdade. O juiz proibiu ele de se ausentar da cidade, cabe habeas corpus, para ele ser liberto dessa limitação, né? Porque não é só cadeia na cela, atrás das grades. Também usar tornozeleira é algo que cabe habeas corpus. Então, eu digo para os irmãos assim, né? Não deveria ter 1000 pedidos de habeas corpus em favor do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, por ele estar em prisão domiciliar, por exemplo. Mas não cabe, porque se for um ministro do Supremo que determinou essa medida cautelar, não cabe habeas corpus. Como não cabe habeas corpus? Como não cabe habeas corpus? Me explica. Então, é isso, irmão, que não dá. Então, eu tenho vontade de falar, não me chama de jurista, não. Não fala que eu sou advogado, não, que a vontade que eu tenho, o que eu aprendi não existe mais, né? Então, é isso que é a complicação. A irmã Ana Maria mandou uma carinha aqui, triste, né? O bispo Rui Pedro, é exatamente isso que acontece em Moçambique, né? Eu não estou inteirado, bispo, não sei como está a situação de Moçambique, mas se há suspensão do direito ao habeas corpus, é ditadura e acabou. Tá? Qualquer pessoa no mundo, o habeas corpus existe no mundo inteiro, inclusive o bispo Rui Pedro pode dar aí uma palavra a respeito. Eu tenho certeza que o irmão conhece essa palavra, sabe que existe. Habeas corpus é no mundo inteiro. Há milhares de anos existe o direito romano e no direito inglês, no século XIII, iniciou a ideia do habeas corpus. Existe há séculos o direito ao habeas corpus. O direito existe há milênios e o direito ao habeas corpus existe há séculos. O mundo inteiro sabe o que é habeas corpus. E eu tenho certeza que aí também em Moçambique. Irmão Paulo Caniac, de Curitiba, pastor Eugênio, dizendo, os 11 ministros têm que ser favoráveis ao habeas corpus ou 6 já é maioria? É só a maioria, pastor. E, na verdade, nem são 6, porque eu entendo que 2 estão impedidos. O ministro
Dias Toffoli, que eu aponto como sendo um dos que praticaram a ilegalidade, então eu coloco na petição ele como autoridade coatora, né? Ele não deveria ter aberto o inquérito, e nem determinado o relator sem sorteio, são dois atos que eu entendo que são ilegais, então ele é uma autoridade coatora, não deveria votar no julgamento que está julgando a atitude dele mesmo, né? Mas nós estamos vendo lá, né? Se você olhar o julgamento agora, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro, você vai ver que o ministro que investigou tudo também vai votar. Então não me chame de jurista, né? Não, o direito que eu aprendi não existe mais. Então, vou usar a frase da Eliana Calmon. Então, assim, da doutora, eminente desembargadora Eliana Calmon, né? Tô sendo informal aqui com ela, mas é incorreto, né? O tratamento respeitoso, uma excelentíssima desembargadora do tribunal, hoje aposentada, mas uma jurista de primeira linha e que não quer mais que chame ela de jurista, de tanto absurdo que nós estamos vendo aí. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o ministro Alexandre de Moraes não deveria votar porque ele é que conduz o inquérito que eu estou dizendo que é ilegal, e o ministro Dias Toffoli não deveria votar porque ele que abriu o inquérito que eu estou alegando que é ilegal. Então, os dois estariam fora. Então, sobram 9 votos. Dos 9 votos, precisa 5. Né? 5-4 seria suficiente para conceder esse habeas corpus. Mas eu estou brigando nesse momento para ele ser recebido. Eu não estou nem brigando para ele ser aceito e concedido a ordem de habeas corpus. Eu estou indignado dele não ter sido nem analisado. Né? Então, esse é que é o X. Então, hoje a briga é para ele ser analisado. Se depois eles analisarem e falar, não, analisamos, isso aqui não é cabível, não foi ilegal, está tudo certo, vai manter a prisão, tá bom, mas pelo menos analisou. Agora, não analisar, aí está de brincadeira. Aí é uma violação de direitos humanos, é uma inconstitucionalidade sem tamanho. É isso, é esta a minha briga, é isso que eu estou lá trabalhando lá nessa petição. O bispo Rui Pedro, kkk, o senhor pastor Samuel está hoje muito furioso. Eu estou furioso há muito tempo, bispo Rui. Hoje eu só estou desabafando, né? Eu estou furioso desde março, quando eu entrei com o pedido e ele foi negado, nem foi analisado, e já foi negado de cara, né? Então, hoje eu só estou desabafando, né? Furioso eu estou faz tempo. Mas tá joia. Então, é isso, irmãos, né? Que deixa a gente hoje com a certeza, irmãos. Eu tenho certeza que nós estamos vivendo um período de ditadura. Eu não estou alegando, eu não estou conjecturando aqui, talvez teorizando. Tem uma teoria que nós estamos vivendo uma ditadura. Não, irmãos. Eu tenho a certeza clara, absoluta, que nós estamos vivendo uma ditadura desde 2019, quando abriu esse inquérito, e ela será oficialmente decretada no momento em que esse habeas corpus que eu protocolei for negado amanhã. Não sei se será adiado, alguém vai pedir vista, isso vai ficar para depois, mas se amanhã eu chegar aqui, ou depois vai ter até meia-noite para lançar os votos, se eu chegar segunda-feira aqui e disser para os irmãos, olha, o meu pedido foi negado, eu já estou antecipando aqui para os irmãos, é a oficialização da ditadura judicial do Brasil. Oficial, escrito, eles escreverão, né, estarão então assinando embaixo que o Brasil está vivendo uma nova ditadura, com a oficialização de um novo período de suspensão ao direito ao habeas corpus nesse país. É isso e acabou. Tá? É isso. Não estou teorizando, não estou criando uma teoria da conspiração. Não, eu estou dizendo para os irmãos, com provas jurídicas, isso aqui não é política, não estou falando de Lula e Bolsonaro, né? Até estou falando do julgamento do presidente Bolsonaro, porque é o que está na mídia, vocês estão olhando na televisão, é o que está aí. Não estou fazendo política, não estou pedindo voto para ninguém, não estou fazendo a baixa política, que é conversar sobre os candidatos, eu estou falando da alta política. Nós temos hoje um judiciário que se politizou e que está escolhendo um lado e que se abandonou a imparcialidade e que está negando o direito ao habeas corpus que ele está encarregado de proteger. Isso não existe.
Isso não existe. Isso é a maior violação de direitos humanos do mundo moderno. É essa que está acontecendo hoje, de negar o habeas corpus para as pessoas que foram presas. Não quero saber o motivo da prisão, não quero saber quem prendeu, não quero saber quando foi. Não interessa. Ela tem o direito à revisão dessa prisão. E não importa se o pedido será analisado e negado. Não, a gente analisou aqui, mas não é o caso de soltar, não. Vai continuar preso. Tá bom, tudo bem. Mas ela tem que ter o direito de ter a sua ordem de prisão revista. Você sabe o que aconteceu? O que eu falei para o ministro Zanin, nas alegações, na sustentação oral? Eu falei, ministro Zanin, Vossa Excelência, enquanto era advogado, protocolou 408 pedidos de habeas corpus em favor do presidente Lula. 408, não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 8, não foi 80, foi 408 pedidos. Sabe o que aconteceu? 407 foram negados e no 408º ele foi liberado. E eu falei, ministro, será que os outros brasileiros não têm direito a um pedido? Não é por ser o presidente Lula. O cidadão que o senhor defendia, o cidadão que era seu cliente, teve direito a 408 pedidos. E agora, um outro cidadão brasileiro, uma outra cidadã brasileira, aquela que escreveu com batom, ela não tem direito a um pedidinho. Se ela entrar, é negado. Não é nem analisado se está certo, se está errado, os argumentos que ela colocou. O cliente do ministro Zanin teve 408 pedidos analisados. Ele foi recebido, olharam os motivos e falou, não, esse aqui não. Veio o segundo, não, esse aqui não. Foi recebido o 100º pedido. Não, esse aqui não. Foi recebido o 300º, 300 pedidos. Não, esse aqui não. Foi recebido o 407. Eles falaram, esse aqui não. Aí, quando recebeu o 408, foi concedido. Irmão, mas a Débora não tem direito a um. Você está me entendendo? É uma violação de direitos humanos sem tamanho. Sem tamanho. Eu não sei o que dizer para vocês. Então, juridicamente, eu entrei com o pedido e recorri. Agora vamos ver o que os ministros dirão. E como cristão, irmãos, eu estou orando pelo Brasil. O Brasil está vivendo uma ditadura, irmãos. O Brasil está vivendo uma ditadura. Deixa eu falar outra informação importante sobre habeas corpus para os irmãos. O STJ, que é outro tribunal, não confunda STF com STJ. O STJ é outro tribunal superior que tem no Brasil, tá? Eu não pus essa informação nos slides aqui. Eu quero só te mostrar aqui, ó. STJ é outro tribunal, diferente do STF. O STJ concedeu 18 mil pedidos de habeas corpus em 2024. 18 mil pedidos concedidos. Teve muito mais protocolados, mas ele concedeu 18 mil. 10 mil, mais da metade, era sobre tráfico de drogas. 10 mil pessoas presas nesse país por tráfico de drogas, por envolvimento com o crime de tráfico de drogas, tiveram uma ordem de habeas corpus concedida pelo STJ no ano passado. Quem foi preso nas manifestações de 8 de janeiro? Quem foi preso no inquérito da fake news? Quem postou um meme no seu WhatsApp, no seu Instagram, Facebook, e foi preso dentro dos inquéritos conduzidos pelo ilustríssimo ministro, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, não tem direito a um habeas corpus. Então, vocês me digam o que é isso aí. Vocês me digam o que é isso aí. Tá? Me digam o que é isso aí. Se não é uma ditadura, vocês me digam o que é.
né? Nosso tempo está avançado aqui, né? Eu tenho que concluir aqui hoje. Pastor Eugênio está dizendo, em outra aula, explica a diferença entre o STJ e o STF. É simples, pastor. O STF é só constitucional. O STF, tudo o que diz, ele é o protetor da Constituição, ele é o guardião da Constituição. A ideia é que todos os outros assuntos que não envolvam a Constituição terminem no STJ, tá? Então, se você entra, bateu um carro, teve um problema, um acidente de trânsito, você entrou com uma ação e foi julgada em Curitiba, depois foi para o Tribunal do Paraná, depois vai para Brasília, vai para o STJ, não vai para o STF. Não é uma questão constitucional. Para o STF, só vai questão, tudo que envolve a Constituição. Assuntos constitucionais. Ele é o guardião da Constituição. Se não for constitucional, vai morrer no STJ. É isso. Então, irmãos, e é isso, a competência de cada um, né? É bem simples, é isso. Não é constitucional, termina no STJ. Se é constitucional, vai até o Supremo, teria uma quarta instância, né? Tem a comarca, o Tribunal do Estado e a Corte Superior em Brasília. Não é constitucional, termina no STJ. Se tem assunto constitucional envolvido, pode ter uma quarta instância e vai para o STF, que é o guardião da Constituição. É isso. Então, nós vamos, irmão, caminhar aqui para o nosso fechamento hoje, né? Na Faculdade de Direito, a gente diz que o habeas corpus, se for escrito em sangue no papel de pão, está valendo. Outra coisa, irmão, ele é isento de custas, não precisa pagar para entrar com o habeas corpus. Quando você entra com uma ação, tem as custas, irmão. Custa caro, entrar com processo, tem que mandar o oficial de justiça citar alguém, tem que pagar. Tudo você tem que pagar. Se tiver uma perícia, tem que pagar a perícia, tem que pagar. A justiça é paga. A não ser que você tenha o benefício da justiça gratuita, uma pessoa sem condições financeiras. Mas, se não, quando você vê uma empresa entrou com processo contra outra empresa, ela pagou para entrar com o processo, tem custas. Mas o habeas corpus é isento de custos, irmão, para permitir o acesso das pessoas. Porque se tivesse custas, o preso fala, poxa, eu já estou preso, porque eu não tenho dinheiro, não posso entrar com essa revisão da minha prisão. Não tem custo, irmão. E não tem também sucumbência, que é quando você perde o processo, você paga as custas para outra parte. Você paga o advogado da outra parte. Você perdeu não só o processo, mas também é condenado a pagar as custas e o advogado da outra parte. Isso chama sucumbência. Também não tem no habeas corpus. E o habeas corpus, irmão, não tem prazo. Qualquer momento do processo, se você perceber uma ilegalidade, você pode alegar. Não caduca, não prescreve. Você fala, não, já passou da hora, você perdeu o prazo para entrar com o habeas corpus. Não existe. O habeas corpus não tem prazo. A qualquer momento, você pode entrar com um pedido de habeas corpus, tá? É isso que diz a Constituição, é isso que diz o Código de Processo Civil, é isso que diz o Código de Processo Penal, é isso que diz o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Mas quando você entra com pedido de habeas corpus na Suprema Corte do Brasil, tendo referência a essas prisões, eles dizem, se foi o ministro do Supremo que fez essa prisão, não tem direito a habeas corpus. Olha que coisa linda, né? Então, é isso. Não me chamem de jurista, né? E outra coisa, tem prioridade no julgamento, né? Então, o réu preso, ele tem prioridade, tá? Então, o réu preso é sempre prioridade. Qualquer coisa que ele pedir, entra na frente dos demais, porque ele é um réu preso. E se a ideia é um habeas corpus, então o habeas corpus ele tem que ser julgado rapidamente, ele tem que ser resolvido rapidamente e tem que dar uma resposta. Qual resposta? Só tem duas. Concede a ordem de habeas corpus e a pessoa é liberada, ou indefere o pedido e a pessoa é mantida na prisão, tá? Isso é normal. Eu entro com o pedido de habeas corpus, o juiz recebe, analisa e fala, não, aqui não tem ilegalidade nenhuma, não. Vamos dizer que a pessoa foi presa, foi condenada lá, tem um mandado de prisão contra ela, já foi condenada, ela foragida, fugiu, de repente chega lá, o policial pega ele numa blitz e prende. Tem um mandado de prisão contra ele, ele foi preso. Tá. Aí ele entra com habeas corpus. O que o juiz vai falar? Ô, meu amigo, a tua ordem de prisão é totalmente legal. Você foi condenado, você estava foragido. Não tem nenhuma ilegalidade na sua prisão. O policial fez a coisa certa. Ele pegou você na rua aí andando, tinha uma ordem de prisão, mandou te prender. Você está preso e vai continuar preso. Pronto, irmão. Ele analisou a ordem de habeas corpus, reviu a prisão, mas decidiu que vai continuar preso. Tá ótimo. Tá ótimo. O ministro Zanin fez isso 408 vezes. Tá ótimo. 407 foi indeferido. Não tem problema nenhum. Segue o jogo.
Agora, um outro resultado é conceder a ordem de habeas corpus. Aí a ordem é concedida e a pessoa é liberada, tá? Então, é isso. Então, esse é o resultado do habeas corpus. Concede, a pessoa é liberada, ou nega e a pessoa vai continuar presa. Aqui tem uma curiosidade, irmãos, que o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus para um cavalo, irmão. O cavalo estava preso no isolamento sanitário, estava com suspeita de estar com uma doença, e aí, mas era um cavalo atleta, um cavalo caríssimo, né? Um cavalo de raça, estava lá já há 3 anos lá no isolamento sanitário. E aquilo ultrapassou, irmãos, inclusive o tempo que precisava ficar. Aquilo estava além do que deveria, e o dono do cavalo entrou com pedido de habeas corpus e liberou o cavalo que estava ali, impedido de ir e vir. O cavalo estava preso ali e foi concedido o habeas corpus para o cavalo. Agora os irmãos vejam, né? O Franco do Pec, que é o nome do cavalo, né? Era o nome do cavalo, em 2020, recebeu uma ordem de habeas corpus e foi liberado do isolamento sanitário. Mas a Débora do Batom não tem direito a habeas corpus. Ah, olha, sabe? É para dizer, não me chame de advogado, não me chame de jurista. O direito que eu aprendi não existe mais, sabe? É isso que dá vontade de falar, como disse a excelentíssima ministra Eliana Calmon. Mas tá bom, vamos lá. Esse habeas corpus está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no pleno do Supremo Tribunal Federal, né? Vocês estão vendo aí que o ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado na primeira turma, né? São só 5 ministros. Esse meu pedido aqui não está na turma, está no pleno. Os 11 ministros precisam dar o voto. Eu entendo que 2 estão impedidos, só 9 deveriam lançar voto, mas né, não sei mais nada de direito, pode ser que os 2 votem. E aí nós teremos os votos, tá? Também não sei se vai realmente encerrar amanhã, porque alguém pode pedir vista, ter algum adiamento, ficar para depois. Mas se não, até amanhã, meia-noite, nós vamos saber se estamos vivendo uma ditadura. Vamos saber, não, eu já sei que estamos vivendo uma ditadura desde 2019, mas nós teremos, assim como o AI-5 foi a prova de que aquele período foi uma ditadura, agora nós teremos essa prova de que o Brasil vive uma ditadura, se esse pedido for negado. Porque eu estou pedindo, eu não estou pedindo para soltar as pessoas, isso aí é o mérito do pedido. Eu estou pedindo para o pedido ser analisado. Se o direito ao habeas corpus, se o direito à revisão da prisão está suspenso, nós estamos, então, assinando, com a assinatura dos ministros da Suprema Corte, que estamos vivendo um novo período de ditadura nesse país. Tá? É isso. E é isso. E se alguém perguntar de como é que eu sei isso, eu falo, não sei, eu só sonhei com isso aí, porque eu não sou advogado, não sou jurista, não sei nada de direito constitucional. Não me chame de jurista. O direito que eu aprendi não existe mais, né?